pessoal, para a nossa aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto que vimos na aula anterior. Vimos na aula anterior o assunto que tratava sobre a intersecção de circunferência, né? Então a gente viu aí a intersecção entre duas circunferências para poder a gente compreender esse assunto de hoje, tá? Então é necessário, é fundamental que você tenha aprendido de fato como que faz a intersecção entre duas circunferências para depois entender a posição relativa entre essas circunferências, tá? Que é o assunto da nossa aula de hoje. Tudo bem? Aí, pessoal, nós temos basicamente 5 situações, tá? Temos basicamente 5 situações que podem acontecer quando se trata de posição relativa entre duas circunferências. 5 coisas podem acontecer, 5 casos diferentes. O livro de vocês, na página, esse assunto está visto lá na página, página 112 em diante. Ele vai mostrar quantas situações. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 5 situações também. Pelo menos isso o livro andou perto aí de mostrar uma coisa mais completa, né? Mas veja bem, então temos 5 situações diferentes, 5 casos, tá? Sobre posição relativa. Esse assunto aqui ele é muito parecido com aquele assunto que vimos anteriormente, né? Que era a posição relativa entre ponto e circunferência. É muito parecido, só que aqui nesse caso aqui agora é em relação a duas circunferências, tá? Eu peço que você tenha noção do que está acontecendo, tá? Que na situação anterior nós vimos um assunto que falava posição relativa entre ponto e circunferência. Ou seja, era só um ponto que estava aqui fora comparado com a circunferência. Nesse caso aqui, nós temos duas circunferências sendo comparadas, tá? E para efeito de comparação, nós comparamos sempre os raios, né? Sempre o ponto no centro, tá? O ponto central de cada circunferência. Esse aqui, pessoal, é a primeira situação que tem. Quando nós temos circunferências externas, tá? Ou então externamente. Alguns livros colocam externamente, mas é basicamente circunferência externa o conteúdo, tá bom? Olha só. O que pode acontecer quando temos duas circunferências externas, uma a outra, né? É basicamente, claro, né, você perceber que a distância, né? A distância dos centros, esse centro aqui e esse centro, elas vão caracterizar uma distância que elas são o quê? Elas não têm intersecção, tá? Tá lembrado que intersecção, a aula anterior, intersecção entre circunferência, tá vendo a utilização deles aqui, ó? Então tem que saber o que é intersecção para entender isso aqui. Intersecção é quando uma circunferência, né, vai tocar na outra em alguma situação. Então vai ter algum momento elas vão tocar ou em um ponto ou dois pontos, tá? Ou não vai tocar de jeito nenhum. Mas para ter intersecção, né? Ou ela vai ser internamente uma a outra, tá bom? Pode ser de uma tá dentro da outra, né? E também ser intersecção, tá? Mas veja bem, então basicamente o que está acontecendo aqui? A distância dos centros, tá? A distância dos centros, elas são maior do que o quê? Deixa eu pegar o pincel vermelho para mostrar o que está acontecendo. Vou pintar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. E essa parte aqui. Só para me explicar aqui alguma coisa. Vou chamar aqui de R1 e vou chamar aqui de R2. Aliás, vou pegar já coloquei o diagrama ali. Eu vou chamar essa aqui de Rzão e essa aqui de Rzinho. Só para você entender aqui uma coisa. Então já ficou claro que a distância dos centros, né? Elas não têm intersecção, tá? Ou seja, nenhum momento essa circunferência aqui ela vai tocar nessa. Olha a distância, estão separadas, né? Então a intersecção entre a circunferência 1, que é essa daqui, ó, até esqueci de colocar aqui. A circunferência 1 e esse aqui é a circunferência 2. Então a distância entre os centros dessa circunferência, a posição relativa entre as circunferências externas é o quê? Ela é nula. Então não vai existir, né, intersecção. Então, fique claro para você, tá? A intersecção entre duas circunferências externas ela tem que ser obrigatoriamente nula, vazia.
Por quê? Porque não existe pontos em comum entre elas. Elas estão totalmente separadas. Tá bom? Então a distância, né, vai nos mostrar o que é evidente, né? Que elas são circunferências externas. Então, uma independente da outra. Não tem intersecção entre elas. Não existe um ponto que uma toca na outra, que uma tangencia ou toca na outra. Não existe isso. Essa aqui é uma circunferência separada dessa circunferência. Então, elas são circunferências externas e essa é a condição para que seja externa, né? Não existe intersecção, tá? Então, essa primeira situação aqui, ó, vou colocar em vermelho, já provei que a sentença aqui é verdadeira, tá? Isso aqui está provado. Como é que lê isso aqui, ó? Circunferência 1 e símbolo de intersecção, né? Intersecção entre circunferência 1 e circunferência 2 é igual ao conjunto vazio, porque não existe ponto em comum. Continuando. Olha só. Se você pegar aqui os raios, né, e você observar aqui os raios, você vai ver que o raio, né, o raio da circunferência C1 eu chamei de R. E o raio da circunferência C2 eu chamei de Rzinho. Tá? Um Rzão e um Rzinho. Poderia ser R1 e R2. Tanto faz. Mas o que interessa é entender o que está acontecendo aqui. Ó. Perceba que, se eu somar, né, se eu pegar a distância, né, a distância desse ponto aqui, ó, a distância desse centro até esse centro, ele vai ser o quê? Maior do que a soma desse raio com esse raio, não é verdade? Tá claro aqui, né, pessoal? Ó, se você pegar esse espaço aqui, ó, né? Esse espaço aqui, se você somar o raio da circunferência C1 mais o raio da circunferência C2, você vai perceber que vai faltar alguma coisa para medir a distância delas, não é verdade? Falta essa parte de azul. Então, essa teoria aqui está provada, né? Esse teorema aqui está provado. Que a distância, né, entre o centro dessa circunferência, ela é maior do que a soma dos raios. Está entendendo isso? Isso aqui é muito importante. Aliás, é fundamental, diria eu, para que você venha compreender a posição relativa entre duas circunferências externas, tá? Qual que é a condição para que seja circunferência externa também? A distância entre os centros, ela vai ser sempre, olha o que eu vou falar, sempre maior do que a soma dos raios dessas duas circunferências, tá? Vai sempre sobrar essa parte de azul, tá? Para que venha calcular a distância. Então, se eu somar os dois raios, ainda não vai ser suficiente para encontrar a distância. E tem que encontrar essa parte de azul. Então, essa sentença aqui é válida. Tudo bem? A distância ela vai ser maior do que a soma dos raios. Ok, saiu aqui. Vou colocar novamente. Pessoal, vou apagar o quadro. Deixa eu organizar aqui. Eu vou apagar o quadro, já vou colocar outro exemplo, tá? Dá só um minutinho para me apagar o quadro aqui, ok? Bom, pessoal, continuando aqui na parte, apaguei o quadro, vendo aqui a nossa... Opa, esqueci de botar aqui 2, né? Nosso segundo caso aí, pessoal, é justamente o caso das circunferências tangentes externamente, tá? Circunferências tangentes externamente. O que é isso? Olha aqui, ó. Temos aqui uma circunferência chamada de C1, outra circunferência chamada de C2, tá? Perceba que agora, né, elas não são mais distantes uma da outra, né? Elas são mais externas, né? Elas já têm um ponto em comum, que é o nosso ponto T aqui, ó. O pontinho que eu chamei de T, tá bom? O que acontece com ela? Está provado, está mais do que evidente, né, que a distância, né, entre os centros, ela é o quê? Exatamente igual à soma dos raios. Se tu somar o Rzinho e o Rzão, tu vai encontrar exatamente a distância entre esses centros. Então essa primeira teoria aqui, ó, já está mais do que provada, né? Isso aqui é uma verdade, tá? A distância entre circunferências tangentes externamente, né? Percebe que elas estão tangenciando aqui, ó. Essa circunferência e essa estão sendo tangenciadas nesse ponto.
que eu chamei de T, tá? É uma letra qualquer que eu coloquei. Poderia ser qualquer outra letra, mas eu chamei esse ponto aqui de T. Então, a distância entre os centros ela vai ser igual à soma desse raio com esse raio, que vai dar a distância. Então, essa teoria aqui já está, o enunciado está provado, né? Mais do que provado. Outra coisa, e em relação à intersecção, né? Nesse caso aqui tem intersecção, não tem? Tem, ó, tem um ponto em comum. Então, existe um ponto entre essas duas circunferências que eles se tocam, tá? Que é o chamado de ponto T. Então, ó, fica claro pensar, né? É intuitivo você pensar que a circunferência C1, intersecção com a C2, né? Tem um ponto em comum. Então, a intersecção entre essas duas circunferências, né? A posição relativa entre elas, né? É exatamente o ponto T. Então, o ponto T vai ser o ponto em comum, o ponto de intersecção entre as duas circunferências, tá? Pessoal, é só isso. Isso aqui é muito fácil, então é só mesmo prestar atenção que você vai compreender isso aqui com muita clareza, tá? Então, isso aqui também está provado, né? Que existe um ponto em comum entre elas. Então, a intersecção entre essas duas circunferências é o ponto T, tá? Vou apagar novamente. Vamos continuar vendo aí. Vamos ver agora mais um caso de circunferências, né? E posição relativa entre circunferências, tá? Espera um pouquinho, vou só apagar o quadro já que eu volto. Voltando aqui, pessoal, estamos de volta. Olha só. Terceiro caso agora. Terceira situação entre posição relativa entre circunferências, tá? Entre duas circunferências. Nós temos agora o terceiro caso, que é circunferências tangentes internamente, né? Muito intuitivo, pessoal, tá? Nós temos aqui a circunferência C1, a circunferência C2, né? Nós temos aqui o ponto, esse ponto de azul, ele vai ser o centro da circunferência grande, e o ponto em vermelho vai ser o centro da circunferência pequena, né? A grande é C1 e a pequena é C2. Temos o nosso ponto T, que é o ponto tangente, né? Dessas duas circunferências, né? Então fica bem claro entender isso aqui, olha só. Vamos pegar logo aqui a questão da intersecção. Veja bem. Você vai olhar que existe um ponto em comum entre as duas circunferências, né? Existe um ponto em que elas se tocam, tá? Que ponto é esse? O ponto T. Então, o ponto T, pessoal, aqui, ó, esse ponto aqui, ele vai ser o quê? Vai ser a intersecção entre essas duas circunferências, tá? O ponto de intersecção. Então, o que acontece? A relação aqui é válida. Olha só. C1, a circunferência C1, a grande. Intersecção com C2 vai ser o quê? Exatamente o ponto T, o ponto tangente aqui, ó. Elas são circunferências internamente, elas estão tangenciando-se internamente. O que é tangenciar? É tocar, né, em um único ponto de uma circunferência, tá? Isso é tangenciar. Então, por isso que o nome é tangentes internamente. Então, uma dentro da outra, né? Elas estão se tocando aqui nesse ponto chamado ponto T. Então, a relação aqui é válida, né? Vou colocar de vermelho. Essa relação aqui ela é válida, é verdadeira. Então, quer dizer que na circunferência C1, intersecção com C2, o ponto T vai ser o ponto em comum que vai mostrar a intersecção entre essas duas circunferências, tá? Aí aqui é a distância, né? Olha só a distância. A distância, vamos ver a relação, ó. Ela vai ser igual a Rzão menos o Rzinho. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, em relação à circunferência menor, C2. Do raio, aliás, do ponto central até a extremidade, nós temos aqui o nosso raio, né? Que eu chamei de Rzinho. Tudo bem? Então, aqui o raio vai ser Rzinho. Em relação à circunferência grande, a C1, o que acontece? Do ponto central até a extremidade, temos o nosso outro raio, que eu chamei de Rzão. Qual que vai ser a distância entre essas duas circunferências? Entre os centros da circunferência, tá? Detalhe, não esqueça que a distância é sempre em relação aos centros das circunferências. Qual que vai ser a distância? Não é exatamente isso aqui, que eu chamei de D, tá? Isso aqui, ó. A distância é exatamente isso daqui. E o que é isso aqui, pessoal? É justamente o Rzão menos o Rzinho. Se você pegar o raio da grande e tirar o raio da pequena, então
tu vai encontrar exatamente esse tamanho aqui, que é exatamente a distância, né, entre essas duas circunferências, os centros dessa circunferência, tá? A distância que relaciona os centros dessas duas circunferências tangentes internas. Tudo bem? Pessoal, é só isso, tá? Entendeu a distância aqui e a intersecção? Acabou. É só isso que é a posição entre essas duas circunferências, tá bom? Então a distância vai ser a diferença entre o raio da grande menos o raio da pequena, que vai encontrar esse tamanho aqui. Tudo bem? Basta olhar o gráfico que você vai entender isso com clareza, tá? Então vamos para o próximo exemplo, tá? Vou apagar o quadro, já que nós voltamos. Voltando aqui, pessoal, agora vamos ver aqui o nosso quarto caso, né? Quarta situação entre posições relativas entre duas circunferências, tá? Então o nosso quarto caso é a circunferência secante, né? O próprio nome já é sugestivo, tá, pessoal? Circunferência secante, então uma vai secar a outra, né? Olha o que acontece. Deixa eu colocar aqui para você. Temos aqui a circunferência C1, essa circunferência. A circunferência C2, essa circunferência aqui. Nós temos aqui o raio, né? O raio R. O raio R da circunferência C1. Tá? E o raio Rzinho da circunferência C2. Vamos provar essas relações aqui, tá? Vamos provar que elas são válidas. Se você pegar, pessoal, a distância, né? Se você pegar a distância aqui, ó, entre essas duas circunferências, entre os centros da circunferência, tá? Lembra que é sempre em relação aos centros. Se você pegar a distância entre os centros da circunferência, o que vai encontrar? Vai encontrar essa parte em vermelho aqui, né? Esse pequeno segmento aqui, ó. Vai ser a distância entre os centros dessas circunferências. Olha o que acontece. Essa relação aqui ela é válida. Por quê? Eu estou dizendo que se eu pegar o raio dessa circunferência C1 e subtrair o raio da circunferência C2, né? Se eu pegar essa circunferência aqui, ó, que tem esse tamanho, e tirar esse tamanho, eu estou dizendo que ela vai ser menor do que a distância entre os centros. Isso é verdade, pessoal. Sabe por quê? Olha só. Se você pegar esse tamanho e tirar esse tamanho, concorda comigo que vai ser muito menor do que esse tamanho aqui? Tá? Vai ser, né, pessoal? Basta olhar que você está vendo, né? Se você pegar esse tamanho e tirar esse outro tamanho, desse tamanho aqui, se você pegar o R e subtrair o Rzinho, então vai ficar mais ou menos com esse tamanho aqui, né? Pequenininho. E é muito menor do que a distância. Então essa relação até aqui é válida. Então, o Rzão menos o Rzinho é menor do que a distância. Até aqui está certo. Vamos conferir aqui agora para frente. Eu estou dizendo também que a distância, essa distância aqui, ela é maior do que a soma do raio grande com o raio pequeno. Isso é verdade? Vamos ver. Se eu somar o Rzão mais o Rzinho, e você esticar isso aí, ó, vai dar muito maior do que essa distância aqui, não vai dar? Essa distância aqui, ó. Vai, pessoal. Então a teoria que está provada, né? Então a distância, ela é maior, né? Aliás, né? A distância aqui ela vai ser menor do que a soma dos raios e ela vai ser maior do que a diferença dos raios. É isso que essa teoria quer mostrar. Então isso aqui é válido, basta observar. Você vai pegar aqui, ó, o raio da grande e somar com o raio da pequena vai dar maior do que a distância. E se fizer a subtração entre elas, ó, pegar essa grande e tirar a pequena, vai ficar muito menor do que a distância. Então essa teoria aqui está sendo provada para você. Isso aqui é válido, tá? Isso aqui é verdade. Quando se trata de circunferência secante. Olha só, tem dois pontos em comum, não é? O ponto P1 e o ponto P2. São os pontos em comum. Então existe intersecção aqui? Existe. Qual que é a intersecção entre essas duas circunferências, C1 e C2? Vai ser justamente o ponto P1 e o ponto P2, como está mostrado aqui, ó. Então, a intersecção entre as duas circunferências vai ser o ponto P1 e o ponto P2, que é os únicos pontos aqui que vai tocar nas duas circunferências ao mesmo tempo, tá? Vai ser o ponto P1 e o ponto P2. Então, esses dois pontos é exatamente a intersecção entre essas duas circunferências. Ficou claro isso? Tudo bem. Tem mais um caso.
Eu vou apagar e vou já mostrar aqui o último caso, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos ver aqui nossa última situação, né? Então, aqui o último caso que nós vamos trabalhar. Esqueci de apagar aqui. Aqui é o quinto caso, né? Olha só. Circunferência interior à outra, né? É quando uma é interior à outra. Pelo termo já ficou bem claro, a gente sabe o que está acontecendo, né? Perceba que nós temos a circunferência aqui maior. Vou botar o nome aqui. Essa aqui é a C1 e essa aqui é a C2, tá? Olha só. Então, é uma dentro da outra. Uma está interior à outra, como diz aqui no enunciado, tá? Olha o que acontece. Se você pegar os centros dela, né, que o vermelho é o centro da grande e o azul é o centro da pequena, e você fizesse o comparativo, e você vai perceber que existe um espaço aqui, ó, ela não está tocando na outra, tá bom? Ela não está tangenciando a outra. Então já ficou claro essa teoria que está provada, né? Então a intersecção entre essas duas ela é vazia, já que em nenhum momento vai tocar na outra, ó, não está tocando. Eu acho que o desenho ficou um pouco meio atrapalhado, mas eu acho que dá para ver que não está tocando aqui na outra, tá? Tem um espaçozinho aqui, ó, tá? Se estivesse tocando na outra, não seria circunferência interior à outra, aí seria circunferência tangente internamente. Como não está tocando, a relação está válida, tá bom? Então isso significa o quê? Que se não tem ponto comum, se não existe um ponto que toca as duas, então a intersecção é vazia. Então isso aqui está mais do que provado, né? Então não tem ponto comum, então a intersecção está vazia. Aí em relação à distância, olha só. Nós temos aqui a distância, né, entre os centros. Ó, a distância vai ser esse ponto destacado aqui em vermelho, tá? Essa vai ser a distância. O que é a distância, né? A distância vai estar um valor que vai estar entre 0, né? Pode ser que seja maior ou igual a 0. Detalhe, não existe raio, né? Raio menor do que 0. Então, essa condição está válida, né? Então, a distância vai ser maior ou igual a 0. Por que ela pode ser maior ou igual a 0? Porque não é igual a 0. Não é? Porque não é maior do que 0, simplesmente. Colocou duas situações. Porque pode acontecer, né? Delas ter o mesmo centro, tá? E nesse caso aí seria 0 a distância. Então, dependendo do lugar em que a circunferência interna tiver, ela pode variar aqui nessa situação. Então, isso aqui é válido, tá? Então, a distância ela pode ser maior ou igual a 0, tá bom? Isso é válido por conta disso, porque a circunferência interna ela pode estar em várias posições, então pode alterar aqui o resultado. Pode ser igual a 0 e pode ser maior ou igual a 0, tá? Nesse caso aqui, ela é maior do que 0. Por quê? Ó? Então, existe uma distância em relação aos centros, tá? Outra coisa, a distância ela também pode ser menor, né? Ela é menor do que a diferença entre o raiozão, esse raio grande, e o raio pequeno. Então, o raio da grande menos o raio pequeno, né? Vai ser aí justamente, né? Uma diferença que vai dar, que vai determinar que vai ser menor do que a distância, tá? Então, se nós pegarmos essa condição, nós vamos ver que ela também pode ser válida, tá? Isso no livro de vocês está na página 113, página 113. Você vai encontrar essa relação sendo válida, tá bom? Então vai ser isso aí suficiente para você entender. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar mandando a sua mensagem. Nós estaremos aí respondendo, tá? Mandando no chat. Aí detalhe, antes de finalizar, eu quero só responder uma questão para você ver como isso é cobrado na prova, tá? Olha, analisando o gráfico é fácil, mas eu quero colocar uma questão que envolve as equações, tá? Para que você veja como que isso é cobrado, tá bom? Vou apagar, já que eu volto com vocês, tá bom? Voltando, pessoal, vamos continuar aqui. Agora eu estou com um exemplo aqui para resolver, para ver como que isso é cobrado, né? Quando você não tem o gráfico, tá? Quando não aparece o gráfico das posições, né? Quando aparece o gráfico é fácil, você consegue comparar ali os raios e ver a distância mais ou menos entre eles. E você consegue identificar qual é a posição relativa entre essas circunferências. Mas quando aparece só as equações, aí fica um pouco complicado. Mas vamos lá que é fácil, olha só. Nós temos aqui, ó,
dê a posição relativa entre a circunferência de equação. Nós temos a equação C1 e a equação C2, né? Equação geral, por sinal, né? Então, vamos pegar essas duas equações e vamos ver a posição relativa entre essas circunferências, tá? Aí, pessoal, ó, nós já aprendemos, né, que para encontrarmos as coordenadas do centro, é necessário fazer o que com a equação geral? Transformar ela em equação reduzida. Faz esse passo a passo para as duas e compara os raios. Olha só, vamos ver aqui. Então, aqui, ó, qual que é o formato, né? X mais, abre um espaço ao quadrado, mais y, abre um espaço ao quadrado, é igual, né? Nós passamos aqui esse mais 4 para o outro lado, fica menos 4. Olha o que acontece. Pega o 4x aqui, o termo, o coeficiente do x, divide por 2. 4 dividido para 2 vai ser 2. Menos 4 dividido para 2 vai ser menos 2. Tá? E agora vamos só pegar aqui as potências e passar para o lado de lá. 2 ao quadrado vai ser 4. Menos 2 ao quadrado também vai ser 4. Então aqui vai ficar, ó, x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a quê? Aqui cancela, né? Sobra aqui o 4. Pronto, encontramos a equação reduzida. Agora vamos identificar as coordenadas do centro. Quando encontra a reduzida fica fácil, né? Então o centro vai ser o quê? Ó, aqui está mais 2, então vai ser menos 2. Aqui está menos 2, vai ser então 2. Tudo bem? Aqui está 4, né? Então vai ser a raiz quadrada de 4, que vai ser 2. O raio, né? Então, aliás, não é nem aqui igual. Vamos lá, o raio vai ser igual a 2. Então, eu encontrei o centro e o raio. Pronto, então já fizemos isso para a primeira. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda equação, né? Vai ficar o quê? X mais. Vamos lá. Aliás, é menos aqui, né? Deixar um x, abrir um espaço ao quadrado. Mais y, abre um espaço ao quadrado. Passo menos 4 para o lado de lá, fica menos. O mais 4 para o lado de lá fica menos 4. E agora, divide aqui o menos 6 por 2, vai ficar menos 3. O menos 4 dividido para 2 vai ficar menos 2. Agora extrai o quadrado do lado de lá, né? Vai ficar o quê? X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual. Vai ficar o quê? Vamos colocar do lado de lá. Menos 3 ao quadrado vai ser 9. Então vamos botar aqui mais 9. Menos 2 ao quadrado é 4. Aqui mais 4. Vai ficar como? Então, ó, esse 4 aqui corta com esse 4, vai ficar 9, né? Justo. Agora a coordenada do centro vai ser o quê? Estou fazendo rápido, porque eu creio que você já sabe fazer isso aqui, né? Isso aqui já foi assunto de aula anterior, tá? Depois estou vendo um pouco mais rápido. Vamos lá. Qual que vai ser? Está menos 3 aqui, vai ficar 3. Está menos 2 aqui, vai ficar 2. Aqui é as coordenadas do centro. E o raio vai ser raiz quadrada de 9, 3. Tá? Então, aqui encontramos aqui as coordenadas do centro, para essa situação aqui e para essa daqui. E o raio, né? Olha só, pessoal, não preciso nem fazer muita coisa, né? Você já percebe aqui que o raio dessa é 2 e que o raio dessa é 3. Então, o raio vai ser 5. Se eu somar esse R com esse R, eu vou encontrar 5. O Rzão e o Rzinho, né? Olha só. Tá lembrando disso aí? Somar o Rzão mais o Rzinho, eu vou encontrar 5 como resposta. E essas aqui são as coordenadas do centro. Agora falta calcular a distância entre esses pontos para me saber se vai ser maior, menor ou igual ao raio, né? E compara. Deixa eu só apagar aqui. Infelizmente meu quadro é pequeno. Deixa eu apagar aqui essa parte. Vamos calcular a distância aqui agora. Lembra da fórmula da distância? Vai ser a raiz de xb menos xa
ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, a distância vai ser a raiz de... Quem que é xb? Vou pegar qualquer um, né? Vamos colocar aqui que seja o 3. Menos. Aí tem aqui, ó, o xa menos 2 ao quadrado mais... Quem que vai ser o yb? O 2. Menos o 2 aqui ao quadrado. Então, a distância vai ser a raiz de... Aqui vai dar 3 mais 2 vai dar 5. 5 ao quadrado, 25. Mais 2 menos 2 é 0 e 0 ao quadrado é 0, né? Então, vai ficar o quê? Raiz de 25, né? E a raiz de 25 é 5. Então, a distância entre esses dois pontos aqui, ó, as coordenadas do centro, vai ser 5. E o raio, né? Se você observar, somar esse raio mais esse raio vai dar 5 também. Então, significa que os raios, essa duas circunferências, é exatamente igual à distância entre o centro da circunferência. O que está acontecendo? Isso aqui vai acontecer, ó. Olha só o que vai acontecer. Nós temos aqui o centro, né? Dessa circunferência, né? Então, o raio vai ser igual, né? Vai ser a mesma coisa. Então, se nós somarmos o raio, vamos encontrar a distância. Deixa eu colocar aqui menor. Aqui é o Rzão e aqui é o Rzinho. Isso aqui que está acontecendo, né? A distância é exatamente igual, né, à soma dos raios. Então, qual que é a posição relativa dessa circunferência, né? Elas são tangentes, né, externamente, né? Já que elas têm aí a mesma... a distância entre os pontos centrais vai ser exatamente igual à soma do raio, dos dois raios. Tudo bem, pessoal? Era isso. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula. Tudo bem? Até mais.